Bom dia, tarde e noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Falando hoje um pouquinho sobre introdução em programação orientada a objetos, né? De onde é que surgiu esse paradigma, né? Por que surgiu esse paradigma de programação? E um pouquinho dele em Python também, né? A gente vai separar essa aula aí em duas ou três partes, né? A parte teórica e a parte prática, conhecendo um pouco sobre o PO em Python, beleza? Os requisitos vão ser os mesmos aí daqui para frente. Python instalado na máquina, conhecer o básico de algoritmos e programação e conhecer também sobre Python e como programar em Python. Okay, let's go. Beleza? Então, quando a gente fala, né, de linguagem de computadores, de programação de computadores, conversar com computadores, né, a gente não pode deixar de falar dos primórdios, né, do primeiro computador eletrônico, por exemplo, o ENIAC, né? Então, ele era um computador que ele ocupava uma sala inteira, né? Ele era muito extenso, os circuitos, né? A lógica era criada a partir do manuseio de válvulas. Então, para você poder construir o que a gente entende hoje de mnemônicos, né, ou funções, a gente precisava estar alterando essas válvulas para conseguir desenvolver aquele circuito, aquela lógica que era interessante naquele momento, tá? Então, vocês conseguem reparar aí que era uma máquina só, capaz de fazer poucas coisas, tá? Nem se compara ao poder de processamento de um dispositivo celular que a gente tem hoje em dia. Ocupava um espaço muito grande, né? Então, eram máquinas aí realmente enormes. A gente consegue visualizar aqui, né, um pouquinho como essas válvulas, né, eram acionadas, os interruptores para poder construir todas essas lógicas, né? Então eram válvulas eletrônicas ali que ocupavam esse andar inteiro de um prédio. E aí precisavam realmente de muitas pessoas estarem manipulando esse computador, né, para poder construir aquelas lógicas necessárias. Com isso, ficou óbvio, né, que não dava para poder manter um computador a grande escala, né? Não dava para poder distribuir a grande escala. Então a gente começou a pensar em um outro tipo de linguagem, né? E, claro, existiu uma evolução desses computadores, uma evolução de transistores, por exemplo. E aí com isso com essa aprimoração, né, do hardware mesmo, a gente conseguiu desenvolver uma abstração para poder conversar com esse conjunto de dispositivos que formam ali o hardware por completo. E um desses exemplos é a Assembly Language, né, que é a linguagem de montagem. Então, com mnemônicos, a gente consegue atribuir valores a variáveis, que a gente chama de registradores, né, em Assembly. Consegue fazer adições, subtrações nesses registradores, que são conjuntos de portas lógicas, que são desenvolvidos com conexões de fios mesmo em transistores, tá? Que desenvolvem flip-flops, e aí esses flip-flops, o conjunto deles a gente chama também de registradores, tá? E aí a gente consegue fazer esse manuseio e sempre lembrando, né? Sempre uma abstração que a gente cria. Até porque o computador, independente de ser um celular ou ser uma sala enorme preenchida por fios, só vai entender a lógica binária mesmo, porque é o liga e desliga, né, de componentes eletrônicos. Então a gente vai criando sempre uma camada de abstração para conseguir interagir melhor com essa máquina, criando elementos cada vez mais tecnológicos e escaláveis, tá? Então a gente sempre vai criando a camada de abstração para conseguir conversar melhor com essa máquina. Então, a Assembly Language ela é uma abstração de como manipular esses registradores, né? E aí a gente ainda é difícil. Imagina que você precisa aprender diversos mnemônicos com funções específicas para cada um, ter de manipular esses registradores. Ainda é muito complicado, né, para a gente poder escalar isso. Então a gente cria linguagens de mais alto níveis que são baseadas em assembly, né? Então a gente vai ter compiladores ou interpretadores que por vezes foram compilados em algum momento, né, através do assembly, e a gente consegue aproximar um pouquinho mais essa forma de se comunicar com a máquina de uma maneira mais acessível para a gente, né, de uma linguagem mais próxima da que a gente entende. Então surgiu o Algol, Fortran, Lisp, né, linguagens ali iniciais, né, mas ainda bastante abstratas. Mas ainda a gente necessita, né, de uma abstração, aumentar essa abstração. Então a gente trouxe mais complementos para as linguagens estruturadas e imperativas. E por fim, a programação orientada a objetos, né? Traz características aí que a gente vai precisar na hora de programar para tornar o código mais legível,
mais escalável, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre herança, sobre encapsular alguns dados, alguns objetos, enfim, trazer algumas características aí interessantes e alguns comportamentos também através desse paradigma de linguagem, que vai ser inclusive o que a gente vai utilizar durante o nosso curso, beleza? Agora eu vou utilizar o material do professor Rafael Tosta, né, que eu chamo meus agradecimentos a ele, um professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, né, pôde disponibilizar esse material aí para a gente estar utilizando, tá? Então vamos entrar um pouquinho mais sobre esses paradigmas, né? Vou estar focando no orientado a objetos, que é justamente o paradigma que a gente vai estar trabalhando aí. Então, o paradigma nada mais é que classificar as linguagens, tá? Então, a gente tem um conjunto de linguagens. Na programação em si, a gente tem um problema, a gente precisa achar uma maneira mais eficiente e útil de conseguir solucionar esse problema. Então, a gente separa essas linguagens em caixinhas, classifica elas, né? Para conseguir encontrar a melhor solução para cada problema que a gente tiver. Então, o paradigma ele vai fornecer uma visão para o programador de como estruturar a execução do programa, né, de sua aplicação, do que ele precisa fazer. Então, ele vai determinar como é que esse problema ele vai ser solucionado. Então, através de um paradigma de programação, eu consigo entender como é que determinado problema vai conseguir ser solucionado, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui de mudança doméstica, né? Então, imagine que você vai fazer, tá em mudança. Como é que você vai fazer para poder realizar, né, essa mudança? Você vai utilizar através de escadas, de elevador, vai utilizar algum carrinho, vai carregar de um lugar para o outro. Então, aqui você vai precisar encontrar qual é a melhor forma de conseguir resolver aquele problema. Então, a gente entende isso aqui com paradigma. Identificar qual é a melhor forma de conseguir resolver determinado problema, e aí com isso você escolhe agora as ferramentas, né, vai utilizar para conseguir resolver isso da melhor forma, tá? Então, a forma de levar os itens para o apartamento é o que chamamos de paradigma. Então, cada paradigma tem suas vantagens e desvantagens, tá? Pode oferecer também técnicas apropriadas aí para cada tipo de aplicação. Então, vamos começar do paradigma imperativo, conhecido também por procedural, tá? Então, ele está associado com a sequência de ações, parece bastante com o paradigma estrutural. Então, é uma execução na sequência escrita pelo programador, então você coloca uma sequência de execuções mesmo, né, um abaixo do outro, e aí ele vai sendo executado linha por linha, né? Então o foco é como é que deve ser feito, né? E a gente tem o Fortran, Pascal, a linguagem C. O paradigma funcional, a gente não vai trabalhar muito com ele, tá? Mas só por via de curiosidade, ele é realizado mais com expressões matemáticas, ele é baseado em resultados mesmo de funções. A gente tem o Lisp, o Haskell, LX, tá? O paradigma declarativo, ele foca muito no que do que em como, né, vai ser resolvido. Ele tem um maior nível aí de abstração. A gente utiliza ele bastante em banco de dados e no HTML também, né, que é uma linguagem de marcação. Vamos conversar sobre ele também lá para frente, beleza? Mas ele descreve a sequência lógica e qual é que o resultado vai ser esperado, né? Ele tem um foco muito maior aí no resultado esperado e não na implementação de fato, tá? E por fim, um paradigma orientado a objetos, que vai nos orientar, né, durante o curso, que é baseado no conceito de objetos, né? Então ele iniciou aí com Simula e Smalltalk nos anos 60 e 70, mas ele só ganhou notoriedade aí mesmo com o surgimento de Java, tá? E aí a ideia é associar ele com problemas reais, tá? Então, imagine que a gente tem um conjunto de objetos aqui. Imagine que para representar isso em um paradigma procedural, por exemplo, seria muito complicado, né, a gente conseguir dar características para esses tipos de objetos. Então a gente consegue abstrair um pouco mais e pensar na descrição, né, desses objetos físicos mesmo, para conseguir transformar em classes ou objetos para a gente poder tratar computacionalmente. Tá? Então, como é que a gente descreve esses objetos aqui? Ele tem como brinquedos, né? A gente tem um conjunto de brinquedos aqui, aparentemente, e como é que a gente pode categorizar esses objetos? Então, esses objetos são categorizados por cor, meios de transporte, brinquedos que emitem som, enfim, pode categorizar de diversas formas aqui, né? Vai dar criatividade. E esses objetos aqui, né? Como é que a gente descreve? Como é que a gente categoriza, né, esses objetos? A gente tem uma sequência de botões, a gente tem uma sequência de labels aqui, uma quantidade de labels, então a gente pode categorizar também esses objetos aqui representados nessa página, tá?
Então, o paradigma, o PO, né, Paradigma Unitário de Objetos, ele é composto por objetos, e esses objetos eles vão possuir propriedades e operações. As propriedades a gente chama de atributos. São propriedades do objeto, como, por exemplo, nesse caso aqui, né, a cor do carro. O carro é azul. O carro tem 4 rodas. Então, são propriedades desse objeto, tá? São atributos desse objeto. E operações a gente está relacionado com métodos, né? Então, operações. O que é que esse carro faz? Esse carro anda, esse carro freia, né? Esse carro é estacionado. Então, ele tem algumas operações aí que podem ser realizadas com esse carro, beleza? Então, a gente tem algumas vantagens na orientação a objetos, né? Então, confiabilidade, né? Tem a ver com isolamento entre as partes. E aí, isso quer dizer que quando alteramos uma parte, a outra, né? Não necessariamente também é afetada. Oportuno, então os componentes desse projeto podem ser desenvolvidos paralelamente. Eu consigo desenvolver uma classe do lado de cá, você consegue desenvolver outra do lado daí, depois a gente consegue fazer uma junção dessas classes, tá? Então, esses componentes podem ser desenvolvidos separadamente e isso, inclusive, traz problemas futuros, né, com uma padronização desse desenvolvimento, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre alguns padrões que a gente pode utilizar. E tem a facilidade de manutenção também, né? Ele permite que a gente consiga fazer a manutenção do nosso código, atualizar, né, o nosso software, fazer a expansão dele também de uma maneira mais fácil. Não é necessário recriar o objeto para adicionar novas funcionalidades, então isso tem a ver com a parte extensiva, né? Expansão mesmo, né? Abranger. A gente consegue incrementar o nosso código, o nosso programa com novas informações sem precisar recriar tudo do zero, né? Reutilizável. Então, se eu crio um sistema para uma universidade e eu crio um sistema para uma escola, ambos vão ter, por exemplo, uma classe aluno, né? Eu posso reutilizar aí essa classe, fazendo, claro, as devidas alterações, mas é muito mais fácil eu conseguir retirar aquele trecho do código e implementar em outra aplicação, sabe? Fazer essa troca, essa comutação de dados, beleza? Natural, então ele se aproxima do mundo real, né? Por exemplo, posso pegar um corpo humano. A gente pode representar um corpo humano por diversas maneiras, né? Pode categorizar por diversas maneiras. Então a gente tem as células, né? Células têm suas características, têm suas diferenças. Então a gente pode criar um modelo de célula e a partir dos objetos que a gente vai criando, a gente vai dando especificações para essas células, né? Órgãos, nosso esqueleto em si, composto por ossos, né? Qual é as características desses ossos, né? Quais são as operações, né? O que esses ossos fazem, o que nossos músculos fazem, enfim. Então se aproxima muito mais do natural do que um outro tipo de paradigma. E aí o que é um objeto, né? A gente está falando muito de objeto, de classe, mas o que é um objeto? Objeto, ele vai ser algo material abstrato, que ele pode ser percebido pelos sentidos, né? E descrito por meio de suas características, comportamentos e estado. Isso é um objeto. Então, um livro, ele tem percebido pelos meus sentidos, né? E eu posso descrever ele através das características do comportamento desse livro, né? E do estado atual. Então, o livro está sendo lido nesse momento? Não, o livro está parado, né? Ele não está sendo lido. Se eu estou lendo ele, então o livro está sendo lido. Então, ele tem um estado atual também, tá? Então, nesse caso aqui do carro também, né? Tem características como cor, marca, fabricante. Ele pode acelerar, frear, ligar o som. E o estado dele é representado justamente pelos valores dos atributos naquele momento que é analisado, né? Então, ele está sendo, vamos supor, né? Ele está parado, o carro está parado. Eu consigo descobrir isso através dos atributos, né? Entendendo se ele está sendo acelerado, se ele está com velocidade nula ou não. Enfim, eu consigo descobrir os estados atuais desse carro. E aí a diferença entre classes e objetos, né? Então, classe é um modelo. Então, imagine que eu possa criar uma classe do tipo carro. Mas aí a gente tem vários tipos de carros, né? De diversas fabricantes. Então, eu posso colocar uma classe, por exemplo, meio de transporte. E aí eu tenho um objeto carro, eu tenho um objeto moto, eu tenho um objeto avião. Então, classe é um modelo, é um molde do que está sendo construído, tá? E os objetos são justamente a instanciação desse modelo. São justamente as cópias desse modelo, mas com suas características em específico. Então, tenho aqui, por exemplo, 3 livros na minha mão, tá? Eu posso ter uma classe livro, mas para cada objeto livro eu vou ter um título, eu vou ter um autor, eu vou ter um código ISBN, tá? Então, para cada livro que eu tiver, eu vou ter essas características em específico,
beleza? Nesse caso, ele dá um exemplo aqui também do cachorro, né? Então, tem uma classe cachorro, mas ele tem seus objetos Rex, Attila, Lulu, tem suas características em específico, né? E seus comportamentos e estados atuais também, beleza? Então, isso aí é a parte teórica mais sobre classes, objetos, a programação orientada a objetos principalmente, e a gente vai para o próximo vídeo agora visualizar um pouquinho na prática como é que isso funciona em Python, beleza? Valeu!